Fala pessoal, estamos de volta com o Casal Pipoca episódio 23. Hoje vamos falar de 3 filmes. Os 3 têm indicações ao Oscar. Por coincidência, né? Por coincidência. E aliás, essas últimas semanas só tem estreado filmes com indicações ao Oscar. Nós estamos tentando ver todos. Acho que a gente vai conseguir. Provavelmente a maioria. Bom, hoje vamos falar de Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, A Teoria de Tudo. E Caminhos da Floresta. E vamos começar com Birdman, A Inesperada Virtude da Ignorância. How did we end up here? We don't belong in this shithole. Put the blood rig on. Hey. Hey. Bring it. Hey. Look, I'm trying to do something that's important. This is not important. It's important to me. Come on, let's go. Come on. Yeah? Yeah. Why don't you get your wings and your fucking bird suit? Oh. Hey. Let's grab up on your ass. Don't help you out. Leave me alone. You were a movie star, remember? O filme conta a história de Regan Thompson. que fez uma série, né, de muito sucesso, de um super-herói, e ele se recusou a fazer o quarto filme dessa série. E nisso, a carreira dele caiu, né? Decaiu, né? E ele tentou alavancar de novo a carreira dele fazendo uma montagem na Broadway. É de uma peça que ele adaptou, né, escreveu, dirigiu e atuou na peça. E o filme acho que gira em torno disso, né? Da peça, os bastidores, né? Assim, ele fez filme de um super-herói, né, que é o Birdman, que virou ícone cultural, né? Ele é muito famoso por isso. Mas depois disso não fez mais nada e acabou recusando. Ele fez 3 filmes e recusou fazer o quarto porque na verdade ele estava querendo. Na verdade o filme é sobre isso, ele busca o reconhecimento como ator, né? Que no fundo ele quer ser um bom ator, né? Ele busca ser um bom ator. Ele acabou caindo, né, fazendo um filme bem popularzão e ficou taxado por isso. E assim, o filme é bem interessante, a atuação do Michael Keaton está muito boa. Na verdade, o principal do filme é a discussão dele, né, tentando ser reconhecido como ator, né, ele buscando isso é muito interessante. E no filme, né, ele tem meio que um alter ego, né, na verdade é como se fosse a voz do que ele realmente quer, né, representado pela figura do Birdman, né, do personagem, mostrando os desejos assim mais obscuros dele durante o filme, né? Falando bastante com ele durante o filme, né? Falando Exatamente. o que ele deseja, falando, não, você quer voltar ao estrelato, você quer ser reconhecido. E ele tenta falar, né, sai da minha mente, ele fica tentando respirar pra não escutar mais. Mas é como se fosse uma voz sempre falando com ele pra ou ele agir de uma certa maneira, ou fazer alguma coisa diferente. Isso, é geralmente fazendo coisas não muito boas, né? É. Chutando o balde, mandando ele chutar o balde, É. e ele tenta sempre se controlar. E
E o filme é bem interessante. Não, é bem interessante. Me lembrou, a gente comentou até Sim. depois que a gente assistiu, que me lembrou um pouco o Cisne Negro. Sim, assim, a estrutura do filme é bem parecida, as motivações são muito parecidas. No Cisne Negro tinha a Natalie Portman tentando também ser reconhecida pelo seu trabalho e, né, fazendo de tudo, na verdade, a qualquer custo, né? Tentando ser reconhecida a qualquer custo. E o filme é sobre isso. Uma coisa muito legal desse filme, acho que é a narrativa, né? Porque assim, o filme todo ele é passado pela visão de uma câmera que ela vai trocando de um para o outro. Então assim, uma câmera só cega o ator é meio assim, uma coisa meio em primeira pessoa, sabe? Como se fosse... É como você estivesse só acompanhando ele, vendo tudo, né, do lado, né? Praticamente do lado ou na frente. Então é bem como diferente. se não houvesse cortes, entendeu? Por exemplo, a passagem até de tempo, de um dia para o outro, você não vê. A câmera simplesmente ela passa de uma sala para outra quando você vê já está num outro dia, num outro momento. E o filme segue assim, essa parte é bem interessante. Existem cortes, mas eu achei que foram muito poucos, pelo menos que eu tentei ver, né? Eu acho que tem. Não, cortes tem sim, mas são muito poucos. Cortes então... tem, mas você não... Na verdade, o diretor fez isso para você não perceber. Parece que, na verdade, é o mesmo dia quando você vê ele já está num outro momento e o filme vai passando assim. Assim, uma coisa interessante, acho que o diretor é o Alejandro González Iñárritu, ele é mexicano. Ele com certeza escolheu o Michael Keaton não por acaso, né? Porque o Michael Keaton ele tem na verdade, ele viveu um pouco disso, né? A história dele é bem parecida. Ele fez o Batman 1 e 2 lá nos anos 80. What are you? I'm Batman. E depois não fez nenhum outro filme muito expressivo. Ele saiu agora no Robocop, né? Fez um papel, mas ele estava sumido faz um bom tempo. Não, é verdade, é verdade. Então, pegou... A escolha não foi aleatória, né? A escolha foi bem... Acho que bem... Como posso falar? Meticulosa? Premeditada, é verdade. Foi de propósito. Eu acho que isso com certeza deve ter ajudado na atuação dele, assim. Não, com certeza. Acho que a essência do personagem ali, ele devia conhecer muito bem, né? Não, é verdade, é verdade. E uma coisa legal também é porque, assim, e ele fica falando que esse é o alter ego dele, e isso gera vários delírios durante o filme que você não sabe, às vezes, se é realidade ou se ele tá sonhando. Ou até se não é outra pessoa que tá falando com ele. No início eu fiquei um pouquinho assim, né? A primeira cena dele falando, eu fiquei procurando alguém. Ou era o cartaz, eu tava procurando alguma coisa pra falar. Então eu fiquei só prestando atenção. Aí depois eu entendi o que era na verdade. Mas acho que não dá pra contar mais, né? Porque senão estraga. Não dá pra contar muita coisa. Não dá pra contar muita coisa. Mas o filme é bem legal, assim, é diferente, o plano é bem diferente. Desse plano, assim, de uma pessoa, assim, tudo meio que corrido, ficou bem diferente. Bom, falando das atuações, que é na verdade, o ponto forte do filme são as atuações, são muito boas. É verdade. O Michael Keaton está indicado para melhor ator, né? O filme está indicado para melhor filme, mas o Michael Keaton tá indicado para melhor ator. Melhor diretor também, né? Melhor diretor também, melhor roteiro. A Emma Stone está indicada para melhor atriz coadjuvante e o Edward Norton para melhor ator coadjuvante. As atuações realmente estão muito boas. Michael Keaton tá show de bola. A Emma Stone também, fiquei surpresa. Tá bem diferente. Legal, tá bem diferente dos papéis que ela costuma fazer, ficou muito bom. E o Edward Norton, muito bom também, como sempre. Bom, assim, eu gostei muito do filme, eu queria só citar um pouquinho, eu só não gostei do final. Como a gente não pode contar, né, o final, então... É que o final, ele deixa a interpretação assim, mas eu não sei, na verdade, eu não entendi a mensagem que ele quis passar, ou eu não entendi, ou realmente é ruim mesmo. Não, né, eu esperava um final um pouco mais... Não, você pode falar que você esperava um pouco mais o final, pronto. É. Tá bom pra não estragar mais, né, então... Não, mas o filme vale a pena sim, é bem legal. Gostei do plano, né? É bem diferente do que a gente costuma ver.
É também um jeito da gente ver as produções, né, da Broadway, todos os bastidores que eles enfrentam, né, dificuldade. Não sei se é exatamente assim, né? Não, mas assim, se você for pensar, eles devem ter uma certa dificuldade. Principalmente na hora de bancar, que ele fala de bancar, né, que ele não precisa de dinheiro dos atores. Então, eu falo nessas questões, acho que mais burocráticas que ele enfrentou, né, também. Ele então... fala também, na verdade, do entretenimento, como as pessoas... né, elas, se elas são elas mesmas, né, ou se elas só estão se fazendo pela mídia, né? Não, Porque ele monta um personagem, né, pra mídia, né? Não é, e também a crítica que pode tanto ajudar quanto derrubar, isso deve ser de verdade, Sim, né? sim. Isso deve ser verdadeiro da maioria das produções. Sim. Tanto de cinema quanto teatro, né? Lá mesmo nos É que o Estados filme Unidos. mostra uma crítica de teatro que, em teoria, poderia ou fazer da peça um sucesso ou acabar com a peça. Então isso mostra, acho que algumas coisinhas que devem ser verdadeiras que eles sofrem lá, né? Bom, gente, agora vamos falar sobre filme que fala da biografia do Stephen Hawking, que é A Teoria de Tudo. You see how the men's shirts glow more than the women's dresses? Yes. Do you know why? Why? Tide. The washing powder. The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Why do you know that? The universe is expanding. If you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock until you get the universe born from a black hole exploding. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. The brain. What about the brain? The brain isn't affected. Your thoughts won't change. It's just no one will know what they are. I could walk out, but I won't. If you don't get up, I won't come back here again. Ever. I wish someone take my place. Can't face This heaven. is going to be a very heavy defeat. I know what you'll think, that I don't look like a terribly strong person, but I love him, and he loves me. We're going to fight this illness together. Good luck. Your black hole theory is brilliant. To the esteemed Dr. Stephen Hawking. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? One never knows from where the next great leap forward is going to come. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Teoria de Tudo, filme baseado no livro da Jane Hawking, mulher do Stephen Hawking, agora ex, né, mulher, que conta a vida dele. E assim, o filme ele é focado na relação dos dois, né? É um filme de amor, né? Sim, não, que ela conseguiu, acho que, superar a maioria das coisas com ele junto, não deixou ele sozinho um minuto, né? Mesmo sabendo o que poderia acontecer, né? O quanto ele iria ficar, piorar com o tempo, né? Assim, a história foca nos dois, né? Mostra toda a parte da carreira dele, né? Das descobertas dele, né? Que foram muito importantes. Mas o foco é na relação dos dois, principalmente na Jane. Porque, na verdade, ele mostra que desde o começo, ele no início até queria desistir, né? Quando descobriu que tinha doença. Ele tinha uma doença degenerativa do neurônio motor. Do neurônio motor. E ela, na verdade, por todo o filme, ela sempre consegue convencer ele a continuar.
Que não vai deixar ele sozinho, É. que não vai largar ele. Que ele tenta até falar pra ela ir embora, falando que ele só teria 2 anos de vida. E que não era pra ter esperança com ele. E ele fala, não, vamos, né? Ela fala, não, vamos, né? Vamos tentar. Que assim, eles se conhecem na faculdade, né, de Cambridge. E ele começa a ter os sintomas da doença ali pelos 21 anos. Quando ele tá fazendo o doutorado dele. Isso. Tá começando o doutorado. E quando ele descobre a doença, dizem pra ele que a expectativa de vida é de 2 anos. Então ele quer parar com tudo. Ele não queria mais ver a Jane, mas ela vai atrás dele. Ela aceita ficar com ele pelo tempo que fosse durar. Os dois casam, eles têm 3 filhos. E assim, com o tempo a doença, assim, primeiro ele começa usando muletas e a doença vai deixando ele pior, cada vez vai piorando. E assim, toda vez que acontece, que piora um pouco mais, ele pensa em desistir. A família dele, na verdade, também pensava que ele não ia durar, né? Mas a Jane, todo o tempo, foi quem trouxe ele pra cima. Foi o suporte, né? Foi o suporte dele. Bom, se diz o ditado por trás de todo homem tem uma grande mulher, esse filme fala disso. Não é verdade. Esse filme é muito legal, assim, mostra bem, na verdade... o que eles enfrentaram, né? O que eles enfrentaram, na verdade a luta dele pra tentar provar as teorias dele, né? Que, na verdade, o sonho dele na faculdade era poder explicar o universo com uma equação. Uma equação. Na verdade, ele fez várias teorias, né? Ele teve a primeira teoria sobre o buraco negro e o tempo, e depois ele lançou um livro contestando a primeira teoria. Que ele provou. Que ele descobriu umas outras coisas. E assim, o filme é muito legal, né? É uma biografia. Foi escrita pela Jane, né? Foi escrita pela mulher dele, acho que por isso que o foco tá bem nela, né? Porque é a visão dela de tudo. Mas o filme é muito legal. É uma história interessante, né? Como é que eu vou dizer? É inspirador. Você assistiu, esse filme é inspirador porque você vê até onde ele chegou, ele tá vivo até hoje. A expectativa de vida era de 2 anos. 23, ele tem 70? 72. 72. Então, né? Já deu uma bela avançada. Então, das atuações, o ator que faz o Stephen Hawking, o Eddie Redmayne, está indicado a melhor ator. A atuação está muito boa. Ele emagreceu uns 10 quilos para fazer papel. Realmente ele ficou muito magro. E ele estudou os trejeitos, ele estudou com pacientes que tinham o mesmo problema. E a atuação está muito legal mesmo. A Felicity Jones, que faz a Jane, está indicada a melhor atriz. E o filme está indicado a melhor filme. E assim, as atuações estão muito legais. Acho que fora eles não tem ninguém muito famoso. Não, não tem, acho que ninguém muito famoso, mas é bem legal. Gostei, assim, do filme em si eu gostei. Só não gostei muito do final, né? Mas tudo bem. O final não dá pra reclamar que a história... É verdade, a história é verdadeira, é real, não dá pra reclamar muito. Mas eu posso falar que eu não gostei muito, assim, mas tudo bem. Dá pra passar, mas o filme é bem legal mesmo. Mostra, acho que a força dela, né? E dela passar a força pra ele continuar, né? Ela passar a força pra ele continuar e não desistir, não é assim. E eu vou ficar junto com você e vamos lá. E também passar pelas pessoas ao redor, porque chega uma hora, tem horas que ele tá muito mal assim, e as pessoas em volta falam pra ela desistir, né? Tem uma parte que ela tá no hospital e o médico quer desligar os aparelhos. Não é verdade. Ela diz que não. Ela fala simplesmente não. Então vai ter que fazer um procedimento. Ela, então faz, não tem problema. Mas vai acontecer alguma coisa com ele. Ele, não tem problema, pode fazer. E deu certo, tanto que ele tá aí, família, 3 filhos. Tem acho que 2 netos, né? 2 ou 3 netos, alguma coisa assim, né? E eles são bons amigos, então... E detalhe, assim, os 2 últimos filhos ele já estava bem debilitado, assim, ele já estava no estágio bem avançado. Bem avançado já do mês. Bom, gente, filme recomendado.
Filme muito bom, como eu disse, ele é inspirador. Né? Acho que é também motivação, né? Motivador. Mas bem legal, vale a pena assistir. Agora vamos falar de Caminhos da Floresta. I wish. I wish. I wish. I wish. You wish to have the curse reversed? Go to the wood and bring me back a cow as white as milk. These beans carry magic. The cape as red as blood. Oh dear, how uneasy I feel. The hair as yellow as corn. The slipper as pure as gold. Go to the wood! Into the woods without delay, but careful not to lose the way. Into the woods, who knows what may be lurking on the journey. Good day, Mr. Wolf. And what might be in your basket? I must find that girl. All will come to a happy end. Not always. Princes and castles. Why would you run away? It's not quite what I expected. Maybe I shouldn't have strayed from the path. Don't you know what's out there in the world? Someone has to shield you from the world. It's because of you there's a giant in our midst. It's not what I wish. It's what you wish. We have one chance. Don't you see that? If we're gonna get through this, we're gonna do it together. You love me. Why did you stray? I was raised to be charming, not sincere. Stay a child while you can be a child. Esse filme é uma adaptação de um musical da Broadway, também da Disney. Assim, ele conta a história do padeiro e sua esposa, né, um casal que não podem ter filhos por conta de uma maldição da bruxa, que colocou essa maldição porque o pai do padeiro roubou a horta dela. Então, assim, para quebrar essa maldição, a bruxa fala para eles que eles precisam trazer para ela 4 itens, o que envolve 4 outras histórias de contos de fadas, que é o Chapeuzinho Vermelho, que é o capuz vermelho como sangue, e tem o cabelo cor de milho, né? Fala dourado que é como milho. Dourado, bem amarelinho como milho. Tem o sapato amarelo de ouro. E uma vaca branca como leite, que é a história do João Pé de Feijão. Isso. Assim, é importante falar que o de ouro é da Cinderela, né? O cabelo é da Rapunzel. Isso. Assim, no começo as histórias meio que seguem exatamente como elas são conhecidas, né? Mas conforme a interferência deles para tentar conseguir esses itens, as histórias vão mudando um pouco. Eu acho que é um filme bem corajoso. É uma coisa, não leve crianças para o cinema, porque senão vai acabar com toda a magia que a criança tem em relação a conto de fada. Porque assim, o filme, né, ele é um musical. Até a primeira hora do filme... segue tudo no seu caminho, né? Tudo, como a gente conhece, né? A gente conhece, combinando assim para viver todos felizes para sempre. Da segunda hora para frente, eles começam a desconstruir todas as histórias dos contos de fada. Então, assim, acontecem algumas tragédias. Na verdade, eles expõem muito, dentro das histórias do conto de fadas, os defeitos de cada personagem. Um exemplo, eles chamam o João Pé de Feijão de ladrão porque roubou o gigante.
Assim, eles meio que vão desconstruindo cada personagem. Trazendo, acho que um pouco pra realidade. Um pouco pra realidade. Então, cada um tem os seus defeitos, cada um tem sua coisa não boa, né? Não é todo mundo bonzinho e também não tem aquele feliz pra sempre normal de conto de fadas. Então, acho que por isso que é interessante não levar a criança, porque senão vai se construir tudo que a criança tem até hoje. Sim, Tanto sim. que a censura é 12 anos. 12 anos, né? Que já entende um pouquinho mais, né? Então... eu achei, assim, o filme um pouquinho cansativo. Um pouquinho cansativo. Eu não sei, pode ser por eu não gostar muito de musical. Mas eu quero colocar um parênteses e falar que a hora que os dois príncipes estão cantando é muito engraçado. É uma cena muito engraçada entre o príncipe da Cinderela e o príncipe da Rapunzel. É verdade. Eles começam a cantar e falar de cada um da sua amada, que é bem engraçado. Não, é bem engraçado. Eles têm algumas cenas que são hilárias. Até todo mundo no cinema deu uma risadinha quando eles estavam cantando essa parte. Acho que foi a música que eu mais gostei do filme inteiro. Mas eu também acho que eu não gosto. Eu cheguei à conclusão também que não gosto horrores de musicais, né? Não sou assim, muito fã, porque fala uma palavra e já começa a cantar. Aí canta, aí passa, fala outra palavra e começa a cantar de novo. Ai, não sei. E 2 horas de cantoria, não sei lá, cansa um pouquinho. O filme é longo, ele tem 2 horas. E assim, por um lado eu achei cansativo, por outro lado eu achei muito corajoso da Disney fazer um filme desse. Porque assim, a história não termina exatamente bem. Sim. Até acho que é corajoso da própria peça, né? Sim, ter sido feita desse jeito. Mas eu achei bem interessante, assim, fora essa parte do musical, que é um pouquinho cansativa, mas eu achei bem interessante. Eu gostei do filme, por ter essa proposta nova, de colocar uma visão totalmente diferente do Felizes para Sempre. Então eu gostei bastante. Eles meio que deixam essa mensagem, né? Cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você deseja. Pode se tornar realidade. Exatamente. Em resumo, as atuações, a Meryl Streep tá muito boa. Tá muito legal. Tá muito legal. O Chris Pine de Príncipe. Ele tá muito engraçado de Príncipe. Ele é muito caricato de Príncipe. É porque ele realmente faz um príncipe bem fútil. É verdade. Como que é? Ele foi criado para ser encantador e não para ser sincero. Então imagina. Por isso que eu falo, eu levo pra criança pra ver, que senão, coitado da criança vai sair de lá traumatizado pro resto da vida. É verdade. É um filme difícil pra criança, eu acho. É bem difícil, é mais pra adulto. É mais pra adulto. Adolescente, eu diria, até já entende alguma coisa, mas criança não, porque coitada, imagina a criança escutar isso falando do príncipe, que desde pequenininho entende que príncipe é um ser encantado. Tudo bem que a gente sabe que não é verdade, né? Mas não acaba com a ilusão da criança, né? E assim, eu até me lembrou um pouco aquelas óperas, né? Pelo final não acabar muito bem, como ópera sempre acaba em tragédia, né? Me lembrou um pouquinho aquelas óperas. E acho que até a lição do filme é cuidar do que você deseja, mas também acho que as coisas podem se repetir, né? Que é a história do padeiro, tudo, sim, né? Sim. Algumas coisas podem se repetir na vida, né? Então, só o final que é um pouco, né, assim, né, mas... não é que é ruim, mas né, você fica meio, né, triste, assim, mas é bem legal. Eu gostei bastante da proposta do filme. Bom, esse filme tem 3 indicações ao Oscar. A Meryl Streep está concorrendo a melhor atriz coadjuvante. O filme está concorrendo também a melhor figurino e melhor direção de arte. Assim, recomendar... Eu não recomendaria se você já não gosta do gênero musical. Se você não gosta do gênero musical, não vá, porque eu acho que quando a gente vê o trailer, acho que não tá explícito que é um musical. Tanto que na nossa sessão que nós fomos, alguns casais saíram no meio do filme. Não, eu sou ao contrário. Mesmo ele sendo um pouquinho cansativo, né, porque acho que muita música, eu não sei, recomendo sim, porque a proposta é muito diferente. E como até, não que me lembra Malévola, mas como tá nessa pegada meio pra desconstruir as coisas, né, de ver uma outra visão. Então, eu gostei muito do Malévola, né, que não é musical, então eu gostei bastante. De repente, eu até falei pra ele, se não fosse musical, de repente eu até gostasse mais, né, não tivesse essa coisa de musical. Mas, do Príncipe tinha que ter, era o único que tinha que ter. Que é muito legal. Mas no meu caso, eu acho que vale a pena sim.
Só tem que ir um pouquinho preparado porque é um pouquinho cansativo. Mas de resto são 2 horas, é longo. Vale a pena. E tem muita cantoria, então se você não gostar muito, não vá. Se você já gostar de musicais, pode ir tranquilo. Não, vale a pena. Só cansa um pouco, mas vale a pena. É isso, gente. Final de mais um vídeo. Se você viu algum dos filmes, escreva nos comentários se você gostou, se você não gostou. Não esqueça de compartilhar o vídeo se você gostou. Se inscreva no canal. Curta a nossa fanpage no Facebook. Acesse nossas redes sociais. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobre Birdman. Birdman, o que é mesmo?